Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, acontece o velório de Ezequiel. Alzira passa por terríveis momentos e sente uma profunda dor, tristeza, ódio e raiva do marido por ele ter lhe escondido coisas. Por ordem de Augusto, Roberta liga para Renata e suja a imagem de Ezequiel ainda mais, dizendo que quando esteve na fazenda Cruz do Amor, ele a estuprou. Roberta dá muito dinheiro a Josefina e Paulina flagra as duas. Regina suspeita que a filha esteja aliada com Josefina. Jerônimo é preso por cumplicidade ao esconder a morte de Álvaro Neves. E mais, finalmente, a farsa está chegando ao fim. Isidro descobre que as digitais de Roberta e as da filha de Regina não são as mesmas, ou seja, Roberta não é filha de Regina. Isidro e Inês planejam investigar tudo isso para provarem de todas as formas que Renata é a filha de Regina. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal das últimas semanas da novela Quando Me Apaixono, de 17 a 21 de março de 2025. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E se puderem, deixem um comentário no vídeo e hypem o vídeo para me ajudar. Vamos lá! Karina pede para Paulinho não chorar mais. O menino, triste, responde que nunca mais verá seu pai. Karina concorda e diz que entende a dor dele, mas lembra que Ezequiel está no céu e de lá sempre cuidará dele. Ela tenta consolá-lo. Enquanto isso, Alzira chega ao local onde está o corpo de Ezequiel e fica em choque, incapaz de acreditar no que vê. Os funcionários do IML já estão levando o cadáver do rapaz. Desolada, Alzira sofre com a morte do marido e insiste em vê-lo. Quando abrem o saco funerário, ela encara o rosto de Ezequiel e se pergunta por que ele fez isso. Lázaro tenta acalmá-la. Renata, Jerônimo e Manuela estão tristes e compartilham da dor de Alzira. Matilde acredita que tudo isso tem uma explicação. Então, Lázaro revela que Augusto acabou de contar que Ezequiel escondeu um segredo, porque não queria que ninguém soubesse que já esteve preso. Alzira se surpreende. Augusto confirma. Ezequiel cumpriu uma pena por roubo. Jerônimo acrescenta que na noite anterior, Ezequiel lhe confessou toda a verdade na fazenda. Augusto detalha que Ezequiel assaltou uma loja à mão armada. Carlos questiona por que Augusto o contratou. E ele responde que todos merecem uma segunda chance, além do fato de Ezequiel ter sido fiel por muitos anos. Enquanto isso, Alisson conversa com Aníbal e pergunta se ele pretende renunciar aos direitos como filho. Ele diz que não tem interesse, mas Alisson o incentiva a investigar melhor a situação e, principalmente, a investigar Augusto. Jerônimo se sente culpado pela situação e desabafa que se nunca tivesse mencionado o nome de Ezequiel, ele não teria sido intimado. Augusto questiona sobre essa menção. Jerônimo o culpa pela denúncia, afirmando que por causa dele, todos foram obrigados a depor. Augusto se defende, dizendo que só queria se proteger das calúnias que lançaram contra ele. Renata pede que parem de discutir e respeitem a dor de Alzira. Alzira, ainda em choque, diz que agora entende que Ezequiel não era o homem íntegro que acreditava. Ela lamenta ter passado tantos anos casada com alguém que lhe escondeu um segredo tão grande. Renata argumenta que ele sentia vergonha disso, mas Alzira grita que, mesmo assim, ele devia ter contado. Furiosa, afirma que nunca o perdoará. Carlos tenta justificar que talvez Ezequiel tenha escondido a verdade para não machucá-la. Alzira, indignada, diz que Ezequiel se matou, ainda tentando manter a imagem de santo, mas que para ela, apenas alguém com a consciência suja faria o que ele fez. Em seguida, se retira, deixando todos impactados. Matias comenta com Honório que viu Germano e Roberta juntos em um restaurante. Honório diz que não gosta dessa situação, pois considera Germano um mulherengo. Matias concorda e acrescenta que Roberta se expõe demais, mas promete conversar com ela para que não faça besteira. Honório acha melhor falar diretamente com Gonçalo. Germano, por sua vez, conversa com Gonçalo e explica que esteve com Roberta na noite anterior. Ele conta que a convidou para jantar e pede que Gonçalo não o interprete mal.
Sabendo que Adriana e Matias os viram no restaurante e que poderiam surgir fofocas, Germano quis esclarecer tudo. Ele enfatiza que Roberta é muito sensível e passou por momentos difíceis, merecendo uma nova oportunidade. Gonçalo compreende e não vê problemas. Germano reforça que Roberta tem a idade de seu filho e que a vê apenas como uma amiga. Enquanto isso, Regina comenta com Inês que Constança entendeu que não deve se envolver demais com as mulheres do centro e muito menos com os bebês. Inês recebe a primeira ligação para sua fundação. Já Constança continua ajudando Corina na cozinha. Corina pergunta quanto tempo levará para se tornar cozinheira e Constança estima que em 1 mês ela conseguirá. Corina fica desanimada, pois precisa pagar o aluguel e não tem dinheiro. Constança então se oferece para emprestar o valor e sugere que Corina o reembolse quando conseguir um emprego. Apesar da hesitação, Corina aceita a ajuda em segredo. Enquanto isso, César passa por exames médicos e pergunta ao doutor se há algo de errado. O médico hesita, pois prometeu a Benjamin que não contaria nada. Percebendo que algo está acontecendo, César insiste para que o médico lhe diga a verdade. O doutor propõe que conversem no hospital no dia seguinte. César concorda e promete ligar para marcar a conversa. Matias e Honório decidem contar a Gonçalo sobre Germano e Roberta, mas ficam surpresos ao descobrir que ele já sabe. Gonçalo explica que Germano lhe disse tudo e que apenas quis ajudar Roberta a se integrar nas empresas. Matias continua desconfiado, mas Gonçalo reforça que confia no amigo. Enquanto isso, Renata e Jerônimo chegam em casa, acompanhados dos empregados. Manuela apresenta sua neta Alison ao casal e explica que ela ficará ali por um tempo. Carlos avisa Jerônimo e Renata que não poderá acompanhá-los, pois precisa buscar Priscila no aeroporto. Em outro local, Augusto paga Medeiros pela morte de Ezequiel e diz que percebeu que pode confiar nele. Como recompensa, o nomeia seu novo capataz. Medeiros aceita com honra. Karina pergunta a Alzira se podem preparar a sala para o velório. Alzira concorda, mas diz que depois da decepção com Ezequiel, não queria fazer nada disso. Ela se sente machucada com a descoberta e está tomada pela raiva e pelo ódio de ter sido enganada por tantos anos. Ela menciona que agora entende algumas coisas que ele disse à Luz na noite anterior. Karina lembra que Ezequiel está morto, mas Alzira grita que isso a impede de cobrar todas as respostas e de expressar toda a mágoa pelo que ele fez. Em outro momento, Augusto liga para Roberta e pede que ela entre em contato com Renata e lhe conte sobre Ezequiel. Roberta fica surpresa ao saber da morte de Ezequiel e, desconfiada, pergunta se foi Augusto quem o matou. Ele nega e insiste que Ezequiel se suicidou. Além disso, Augusto diz a Roberta que Renata precisa saber que Ezequiel se aproveitou dela quando ela esteve na cruz do amor. Roberta sente que há algo errado e desconfia de Augusto. Ela sai da empresa e avisa Beth que se perguntarem por ela, diga que saiu para almoçar. Enquanto isso, Matias se sente culpado por ter pensado mal sobre Germano e Roberta. Adriana também tem suas dúvidas, mas diz que isso não é problema deles. Matias, no entanto, decide descobrir se Roberta e Germano realmente têm algo. No estacionamento da empresa, Roberta encontra sua mãe dentro de um carro. Chocada, ela a encara. Josefina observa e diz que quando ninguém mais tem tempo para ela, sempre poderá contar com sua mãe. Enquanto isso, Carlos chega ao aeroporto para buscar Priscila. Ela o abraça animada e o chama de Charlie. Ele elogia sua beleza e a ajuda com as malas. Roberta, surpresa ao ver a mãe, pergunta como ela conseguiu chegar ali. Josefina responde que com ela as coisas nunca são o que parecem. Diz que nunca saiu oficialmente do manicômio, mas que contou com a ajuda do diretor. Roberta, impressionada, admite que a mãe sempre consegue o que quer. Josefina então exige que sempre que precisar de algo, Roberta respeite e vá até ela. Com um tom ameaçador, afirma que a filha nunca se livrará dela. Em seguida, pede mais dinheiro. Roberta se irrita e diz que não pode ficar dando dinheiro a ela toda hora. Ela questiona por que não pode entregar logo toda a grana de uma vez para que Josefina a deixe em paz. A mãe explica que não pode ter tudo dentro do manicômio, então precisa receber o dinheiro aos poucos. Roberta diz que tem o dinheiro guardado em casa, mas avisa que Josefina não pode ir até lá.
pois Gonçalo e Regina a esperam para o almoço. Josefina insiste para que ela vá buscar e a entrega do lado de fora. Enquanto isso, começam os preparativos para o velório de Ezequiel, realizado na casa de Alzira. Amigos e familiares se reúnem para prestar suas últimas homenagens. Alzira decide ver o marido pela última vez. Emocionada, toca no corpo dele dentro do caixão. Paulinho está muito triste. Antônio chega ao velório e se junta a Karina e Manuela. Ele oferece seus pêsames a Alzira. Logo depois, Renata e Jerônimo também chegam. Antônio inicia uma missa de corpo presente para Ezequiel, pedindo a Deus que o receba. O sofrimento de Alzira é intenso. Abalada, ela se retira e vai para o quarto. Renata vai atrás dela e a encoraja a desabafar, pois sabe o quanto aquele momento é difícil. Alzira, no entanto, diz que não chora de tristeza, mas sim de raiva, ódio e desilusão por tudo que descobriu sobre Ezequiel. Renata compreende, mas lembra que, apesar de tudo, Alzira amava o marido e essa perda é grande para ela. Alzira concorda, mas confessa que se sente enganada e traída. Para ela, Ezequiel parecia um santo, mas na verdade não era. Renata entende que é doloroso se sentir assim e diz que também já passou por isso. Alzira afirma que não pode mais confiar em nenhum homem. Renata, porém, diz que traições não são exclusivas dos homens, pois ela mesma foi traída por homens e mulheres, incluindo sua própria mãe. Em contrapartida, foi um homem que lhe deu o amor incondicional. Seu padrasto. Ele não era seu pai biológico, mas sempre esteve ao seu lado como um verdadeiro pai, que é o Gonçalo Monterrubio. Renata tenta tranquilizá-la, dizendo que com o tempo aparecerão pessoas que devolverão sua fé e que ela voltará a confiar. A vida é assim. Tocada pelas palavras, Alzira abraça e agradece. Enquanto isso, Regina e Gonçalo organizam uma cerimônia do casamento civil. Gonçalo quer convidar Germano e sua esposa Gema. Ele comenta que Germano tem ajudado Roberta a se sentir mais integrada nas empresas. Roberta chega em casa e avisa que vai ao quarto buscar algumas coisas. Leandro, por sua vez, faz uma descoberta chocante. Ele descobre que Josefina morava naquela mansão com Roberta. Josefina, ressentida, diz que Regina Soberão tirou tudo dela. Enquanto isso, Paulina e o motorista jogam as roupas de Josefina em uma caçamba. Josefina assiste a cena com ódio e fúria. Paulina comenta com o motorista que ninguém quer aquelas roupas e que Josefina sempre foi uma pessoa má. Roberta, em seu quarto, pega parte do dinheiro para a mãe e o coloca dentro de uma caixa de presente. Na casa de Alzira, a missa do velório chega ao fim. De repente, Augusto aparece, arruinando o clima. Fingindo preocupação, ele diz a Alzira que ela não está sozinha. Promete se encarregar da educação dos filhos dela até que terminem os estudos e garante que continuará pagando o salário de Ezequiel como pensão de morte para ela. Jerônimo não acredita na generosidade de Augusto, mas Renata tenta acalmá-lo, dizendo que ele está apenas sendo gentil com Alzira. Augusto prossegue com seu discurso e afirma que as portas de sua fazenda estarão sempre abertas para Alzira e sua família. Agradecida, Alzira agradece, mas logo volta a chorar e abraça o caixão do marido. Roberta desce as escadas e diz aos pais que vai entregar um presente para Selena lá fora. Em seguida, pede que eles se sentem à mesa para comer, pois logo vai. Ao sair da casa, ela vai até o carro, onde Josefina a espera. Paulina observa Roberta entregando uma caixa para Josefina. Roberta pede que Josefina pare de procurá-la, mas a megera, sorrindo, responde que haverá quando quiser, pois a ama. Leandro diz a Josefina que não entende porque se Roberta não é filha dela, não faz sentido obedecê-la em tudo. Josefina diz que Roberta é sua verdadeira filha e não Renata, mas que enganou a todos. Leandro percebe como Josefina é e diz que é melhor tê-la como aliada do que como inimiga. Paulina vai até Regina e diz que acabou de ver Josefina lá fora, num carro. Regina fica chocada. Paulina diz que viu Roberta entregando uma caixa para Josefina. Roberta volta para casa para almoçar com os pais. Regina observa Roberta seriamente. Aníbal e Alison continuam bem próximos. Aníbal diz que não pode caminhar muito com as amuletas. Ela decide usar a caminhonete, pois sabe dirigir. E eles vão dar um passeio.
Ele aceita dar um passeio com ela, mas diz que precisam voltar antes que todos retornem do velório. Carlos leva Priscila até a fazenda. Priscila diz que nunca esteve naquela zona do país e é uma maravilha aquele lugar. Carlos diz que é mesmo, e quando as uvas crescem e estão frutíferas e brilhantes, o lugar fica ainda mais lindo. Priscila aceita passear com Carlos e pede para tomarem um vinho da região. Carlos diz que ela vai ficar louca quando provar o vinho que é produzido ali. Aníbal passeia com Alison por alguns lugares fora da fazenda. Os dois se dão muito bem e sorriem. No velório, todos continuam bem tristes. Hermínia serve café para todos. Uma vizinha não entende como as pessoas boas morrem e fala que Ezequiel não tinha motivos para se matar. Augusto está frio e manda uma mensagem para Roberta, para ela agir e ligar para Renata para avisar sobre o abuso que sofreu na fazenda. Roberta descobre que os pais vão se casar amanhã pelo civil. Roberta vê as mensagens de Augusto. Roberta decide sair para fazer a ligação. Regina fica pensativa. Aníbal fala sobre seu pai para Alison. Alison lamenta que Augusto não seja um cara bom. Alison diz a Aníbal que todos têm direito a uma segunda chance. Renata diz a Alzira que qualquer coisa que ela precisar é só ligar para eles. Alzira decide pegar um pouco de ar. Renata recebe uma ligação de Roberta. Roberta liga para Renata e diz que Ezequiel se aproveitou dela e ficou com ela à força. Renata fica surpresa. Alzira chora. Roberta ri. Renata pergunta se Roberta tem certeza. Ela diz que sim, e fala que quando Ezequiel a levou para a casa de Augusto, se aproveitou dela estar bêbada para abusá-la. Alzira se lembra da noite em que viu Ezequiel levando Roberta para a fazenda de Augusto. Alzira pergunta se é verdade que Ezequiel abusou de Roberta. Renata diz que não tem certeza de nada, porque Roberta disse muitas coisas. Renata pergunta por que Roberta não tinha dito isso antes. Roberta diz que tinha vergonha e asco. Renata diz que ela devia ter lhe avisado. A desgraçada finge tudo muito bem e fala que por isso saiu da fazenda um dia depois e voltou para a capital. Renata decide esclarecer tudo com ela depois. Roberta ri e diz: "Não sei se você acreditou em mim, irmãzinha, mas pelo menos semeei a dúvida. Ai, é uma pena que o Ezequiel tenha morrido, porque eu adoraria ficar com ele de novo." Augusto finge raiva e surpresa para Renata por Ezequiel ter abusado de Roberta. Ele pede para investigarem, para tirarem todas as dúvidas. Renata, ingênua, acaba aceitando investigar com ele. Jerônimo vai atrás de Alzira. Desolada, ela chora muito por tudo que aconteceu. Jerônimo pede que ela não acredite nas palavras de Roberta. Alzira diz que pressente que isso era verdade, pois viu como ela e Ezequiel se olhavam na festa do padre Severino. Alzira diz que o pior de tudo é que agora acredita em tudo de Ezequiel. Renata pede que Alzira permita que ela investigue o que sua irmã disse. Alzira agradece, mas prefere que não, pois já tem tudo bem esclarecido. Lázaro diz a Paulinho que não é o pai dele, mas está ali, para tudo que ele precisar. Paulinho diz a Lázaro que seu pai o amava muito. Lázaro diz que também amava Ezequiel, já que era seu amigo. Alzira chega em casa e diz que o velório já acabou e Ezequiel não merece nenhuma oração e nem as lágrimas deles. Ela diz que amanhã sepultará Ezequiel por dignidade, mas agora quer todos fora da sua casa. Alzira diz que Ezequiel é o pior dos homens. Paulinho diz que não é e fala que seu pai é bom. Alzira diz que não é e diz que Ezequiel enganou todos eles e era um nojo. Lázaro pede que ela não diga isso para Paulinho. Alzira diz que tudo isso é verdade e não deixará seu filho chorar por um homem que não valia nada. Lázaro diz a Paulinho que a mãe dele está doida por tudo que aconteceu e diz que o pai dele era bom, leal e valente. Alzira diz que tudo é mentira e pede que todos saiam. Alzira tem um surto. Ela expulsa todos do velório e destrói as decorações. Aníbal pede a Alison para retornarem à fazenda. Alzira chora em seu quarto e diz que Ezequiel lhe enganou e é um maldito. Matilde e Carina vão até Alzira.
e tentam acalmá-la. Ela diz que quer ficar sozinha. Matilde pergunta o que aconteceu para ela ficar assim. Alzira diz que é o que esse desgraçado merece e não terá considerações a ele. Ela revela que Ezequiel violentou Roberta na fazenda Cruz do Amor. Matilde e Carina ficam chocadas. Alzira diz que não quer voltar a ouvir o nome de Ezequiel naquela casa. Alzira pede que elas saiam. Carina aceita, mas diz que vão levar Luz e Paulinho para a fazenda enquanto ela estiver assim. Alzira está cheia de raiva, ódio e sofrimento, e não para de chorar. Matilde e Carina pegam Luz e saem. No centro, Regina comenta com Inês que chegou muitos casos novos. Inês concorda e diz que estão ajudando muitas mulheres. Regina revela que Paulina lhe comentou uma coisa que lhe deixou preocupada. Josefina diz a Branca que conseguiu deixar Leandro tranquilo e ao seu lado. Branca diz que será fácil controlá-lo e talvez, agora que Roberta trabalha nas empresas Monterrúbio, podem se vingar melhor de Gonçalo e de Honório. Josefina se nega a usar Roberta para ela cometer uma fraude, já que não quer que ela pise na cadeia. Branca diz que poderiam fazer outro plano para Roberta não sair prejudicada. Josefina concorda, mas diz que isso pode ser depois de acabarem com Constança e Regina. Regina conta tudo para Inês, que fica em choque ao saber que Roberta pode estar em comunicação com Josefina. Inês pede que Regina tome cuidado com Roberta, porque pela educação que ela teve de Josefina é perigoso. Regina crê que Roberta já está mudando. Inês diz que talvez ela esteja tentando, mas não é fácil mudar do dia para a noite. Regina pergunta a Inês se ela acha que Josefina conseguiu escapar do manicômio e que esteja envolvida com Roberta. Inês diz que espera que isso não aconteça. Inês pede para ligarem para o hospital psiquiátrico. Constança chega com Corina e Amparo até a cozinha do centro. Corina acredita que Amparo está doente, mas vai alimentá-la quando chegar em casa. Ela se despede de Constança e se retira. César e Julieta vão ao centro. Eles cumprimentam Constança. Constança diz que está preparando as coisas para as aulas. Branca diz a Josefina que, se ela quiser, no dia que começarem com a segunda parte do plano, pode instruir Roberta para ela não sair afetada. Branca fala que Daniel lhe traiu, mas Roberta não trairá elas. Leandro chega ali e diz que foi uma estupidez buscarem o dinheiro onde ela morava. Por isso, não poderão sair mais, porque alguém a viu e ligaram por parte de Regina. Josefina diz: "Maldita Regina, sempre se metendo no meu caminho." Leandro diz a Josefina que não colocará em risco seu cargo naquele lugar. Josefina diz que o pagou muito bem e não acredita que ele queira ficar sem grana. Inês diz a Regina que conversou com Leandro Oliveira e ele disse que Josefina continua na cadeia. Regina diz que Paulina viu mal, então. Inês pede que Regina fique arisca com Roberta. Constança chega ali com César e Julieta. César cumprimenta Inês e Regina. Ele diz que seguirá pendente de vir ali. César apresenta Julieta a elas e diz que ela lhe ajudará a organizar o assunto do restaurante. César deixa os convites para eles para o dia da inauguração do restaurante. Elas prometem ir no evento. Regina diz que não poderá ir, porque um dia antes da inauguração será seu casamento civil com Gonçalo e sairão de lua de mel. Ele a entende. A secretária do doutor liga para César e diz que o médico poderá recebê-lo depois de amanhã, às 10 horas. Na empresa, Adriana diz a Matias que falou com Benjamin e César fez um novo exame e o tumor cresceu. Adriana diz que o final de César está próximo. Adriana não entende porque isso acontece com pessoas boas. Ela sofre e abraça Matias. Honório diz a Germano que depois da crise que tiveram, estão melhorando e avançando. Germano diz que assim será. Honório diz a Germano que Gonçalo disse que está muito agradecido a ele por ter levado Roberta para sair e ter a apoiado. Ele diz que se sentir parte de algo faz você se conectar no trabalho, e era isso que Roberta precisava. Roberta escuta a conversa deles. Germano diz a Honório que está fazendo por Roberta o que gostaria que fizessem por ele, caso precisasse. Alisson está a caminho da Fazenda Bonita com Aníbal. A caminhonete para na estrada e estraga. Aníbal e Alisson percebem que a gasolina acabou. Eles riem ao ver que ficaram presos ali. Renata diz a Jerônimo que amanhã cedo irá à capital falar com Roberta, pois ficou surpresa com essa revelação. Jerônimo diz que não acredita muito em Roberta e ela não é confiável.
Renata concorda. Jerônimo se lembra de quando Selena lhe disse que Roberta estava fazendo amor com Augusto. Ele não diz a Renata isso e prefere não falar sobre. Renata pede que Jerônimo investigue com Lázaro sobre a relação que sua irmã e Ezequiel tiveram, porque talvez ele saiba de algo. Augusto liga para uma pessoa e pede que ele tire Jerônimo Linhares do seu caminho. O desgraçado promete pagar o que for para alguém matar Jerônimo. Renata diz a Jerônimo que para ela é importante saber se Roberta está mentindo como antes ou dizendo a verdade. Jerônimo pede que ela vá cedo ao México, pois falará com Ezequiel. Carlos retorna à fazenda com Priscila e apresenta ela para Jerônimo e Renata. Jerônimo fica agradecido por ela ter vindo ali ajudá-los. Ela diz que está encantada com a fazenda e Charlie já lhe mostrou tudo. Eles se sentam. Carlos oferece vinho a Renata. Ela e Jerônimo aceitam. Augusto encontra Aníbal e Alisson parados na estrada sem gasolina. Alisson pede ajuda, pois ficaram sem gasolina. Augusto pergunta de onde eles tiraram o carro. Aníbal diz que foi da fazenda Bonita. Alisson diz que foi ela quem pegou o carro e pede que Augusto não fique bravo com Aníbal. Ela diz que estavam entediados, porque todos tinham ido a um velório de um homem que morreu. Alisson pede ajuda de Augusto. Jerônimo diz a Priscila que foi um prazer conhecê-la. Jerônimo e Renata informam eles que amanhã irão para a cidade do México, pois será o casamento civil de Regina e Gonçalo. Priscila diz a Carlos que gostou muito de Jerônimo e Renata. Carlos diz que Jerônimo e Renata passaram por muitas coisas. Manuela, Carina, Hermínia e Matilde retornam à fazenda. Priscila descobre que Lázaro é cunhado de Carlos e que Matilde é noiva dele. Priscila diz: "Você não tinha me dito que tinha noiva, meu Charlie?" Matilde diz que não é apenas namorada de Carlos, mas sim noiva, e estão a ponto de se casar. Augusto sugere que Aníbal e Alisson venham com ele no seu carro, pois levarão eles para a Fazenda Bonita. E lá, eles explicam tudo para Renata e Jerônimo, e amanhã manda alguém da sua fazenda devolver o carro de volta para a fazenda. Eles concordam. Anoitece. Carina cuida da bebê Luz. Ela fala do dia pesado que tiveram. Paulinho já está dormindo. Carina fala que Matilde não gostou muito da enóloga. Lázaro se preocupa com Paulinho, porque no povoado ou na escola dirão horrores de Ezequiel. Carina diz que não consegue acreditar nesse caso de Ezequiel ter se metido com Roberta e abusado dela. Lázaro diz que Ezequiel não abusou de Roberta e ficou com ela com o consentimento dela. Carina fica surpresa ao saber que Lázaro sabia disso. Germano vai à sala de Roberta. Roberta está organizando uns papéis. Ele percebe ela distante. Roberta diz que escutou o que ele disse ao seu tio Honório sobre a razão por tê-la convidado para jantar e afirma que odeia pessoas que tenham pena dela. Ele diz que no princípio essa foi sua intenção, bem no começo, mas tudo mudou. Ele diz que quer estar o mais próximo dela, porque ela o encanta. Germano surpreende Roberta e a beija. Roberta fica surpresa com o beijo de Germano e se retira. O safado está mexido. Julieta fala com Matias e Adriana e diz que hoje quase foi descoberta por César, porque quando Constança lhe viu e disse que não lhe conhecia, César ficou surpreso. Julieta afirma que soube contornar a situação e explicar muito bem. Matias diz que César é inteligente e pode estar suspeitando de algo. Adriana tem medo e está preocupada. Roberta anda pela empresa, suspirando de alegria. Roberta escuta uma conversa de Adriana, Julieta e Matias, e falam sobre fingir diante de César que Julieta está com Matias e que Adriana está com César. Sem o que fazer, Roberta pretende prejudicá-los. Matilde discute com Carlos e diz que ele tinha tempo de ir ao velório e à casa de Alzira. Ele diz que não podia deixar Priscila sozinha. Matilde tem um ataque de ciúmes. Priscila escuta tudo atrás da porta. Carlos diz a Matilde que ela não pode sentir ciúmes de Priscila. Matilde pergunta por que ele não disse a Priscila que tinha namorada e que ia se casar com ela. Ele diz que não teve tempo porque saiu com Priscila para levá-la para conhecer a fazenda e depois chegaram. Carlos diz a Matilde que só tem olhos para ela. Matilde diz que se ele colocar os olhos em Priscila, acaba com ele. Priscila, em pensamento, diz: "Jamais esperei que você tivesse metido com a empregadinha." Renata e Jerônimo fazem as malas para a viagem que farão. Jerônimo abraça Renata e ela toma um susto.
Ele a enche de carinho e beijos. Renata mostra que preparou a mala dele. Ele agradece. Renata diz que vai falar com Aníbal para que ele se entenda com Lázaro e Carlos, caso precise de alguma coisa. Manuela chega e diz que não encontrou sua neta e nem Aníbal em lugar nenhum. Manuela suspeita que os jovens saíram, já que uma das caminhonetes da fazenda não está ali. Matilde conta para Carina que não suporta ver seu loirinho com aquela mulher. Matilde diz que Priscila diz, meu Charlie, como se ele fosse propriedade dela. Matilde não quer Priscila ao lado de Carlos. Lázaro diz a Jerônimo e Renata que acredita que os jovens saíram juntos. Manuela sente vergonha e pede perdão a Jerônimo, pois não sabia que sua neta iria fazer isso. Carlos diz que só precisam saber se eles estão bem. Lázaro sai lá fora e verifica. Depois, retorna e diz que Aníbal e Alisson estão bem. Augusto entra na fazenda e dá boa noite. Germano liga para Roberta. Ela se faz de difícil e não o atende. Roberta quer que Germano se encapriche por ela. Manuela repreende Alisson por ter saído com Aníbal e ter pegado uma das caminhonetes da fazenda sem permissão do patrão. Manuela pede que Alisson lhe respeite e que respeite aquela casa. Manuela diz que se não fosse por ela, ela estaria na clínica, que os pais dela iriam interná-la. Manuela diz que ela deveria estar agradecida por ela ter convencido os pais dela a mandarem ela para ali. Alisson pensa e logo pede desculpas à vovó. Aníbal diz que tudo foi sua culpa. Ele diz que ela não queria ir e foi por ele que ela foi. Augusto conta para Jerônimo e Renata que encontrou Alisson e Aníbal parados na estrada porque a caminhonete que eles estavam acabou o combustível. E amanhã mandará um empregado trazer a caminhonete ali. Manuela pede que Alisson e Aníbal expliquem aos senhores o que fizeram. Alisson e Aníbal explicam que estavam entediados. Jerônimo diz que eles se entediam e roubam uma caminhonete. Augusto pede que Jerônimo não exagere, pois não roubaram nada. Jerônimo diz que não gosta que façam esse tipo de travessuras na sua fazenda. Aníbal pede desculpas, mas diz que não é nenhum ladrão. Renata diz a Aníbal e Alisson que pelo menos eles estão bem. Aníbal se arrepende do que fez. Augusto convida Aníbal para morar com ele em sua fazenda, porque quer conversar com ele e resolver as coisas, como Renata sugeriu. Renata fica feliz com isso. Aníbal aceita. Na casa de Alzira, ela olha para o caixão de Ezequiel e diz que ele a enganou, a traiu, e esse medo que ele dizia que tinha se converteu em realidade. Alzira diz a Ezequiel que ele caiu do pedestal onde via e não entende como ele foi tão hipócrita e tão covarde, pois lhe fez se sentir a pior das mulheres quando ficou com Álvaro, enquanto ele estava cercando a irmã de Renata e sabe-se lá quantas mais. Ela diz que toda a vida de Ezequiel foi uma maldita mentira. Marina está na sua casa, na cama, e diz que gostaria de estar com Alzira nesses momentos, porque com a morte de Ezequiel, ela deve estar transtornada. Antônio diz que Alzira está muito abalada, mas Marina deve ficar de repouso e pensar nos filhos. Marina diz que pensa neles todos os dias, mas é horrível ficar deitada sem fazer nada. Antônio diz que talvez ela encontre algo que a distraia. Ela diz que Alzira estava lhe ensinando a tecer, mas não poderá vir ali após isso. Marina diz que adoraria conseguir uma cadeira de rodas para se locomover tanto por ali quanto pelo povoado. Augusto hospeda Aníbal em sua casa e mostra o quarto dele para ele. Aníbal elogia seu quarto. Augusto pede que Aníbal não pegue nada emprestado. Ele diz que não fará isso. Na Fazenda Bonita, Manuela e Alisson falam com Jerônimo no escritório. Jerônimo diz a Alisson que a avó dela é muito querida na fazenda e pede que ela se comporte de maneira madura e que não cause problemas. Ela promete se comportar bem. Renata e Jerônimo decidem deixá-lo ali. Manuela agradece a eles por tudo. Alisson também. Jerônimo diz a Renata que há muitos anos atrás pegou o carro de um amigo. Renata diz que então ele não é tão perfeito. Jerônimo faz cara de surpresa e diz a Renata que ela é a única perfeita. No dia seguinte, Jerônimo, Renata, Carlos e Priscila tomam café da manhã. Priscila fala que seu Charlie disse que foi Rafael quem conseguiu fazer nascer aquele tipo de uva naquela fazenda. Priscila diz que Rafael realizou o sonho de muitos vinicultores e também, para eles, enólogos, misturar tipo de uvas para produzirem vinho de excelente qualidade.
Renata pergunta desde quando ela e Charles se conhecem. Carlos diz que na Espanha, onde fizeram faculdade juntos. Priscila diz que seu Charlie lhe fez uma promessa. Eles riem e Carlos pergunta do que ela se refere. Priscila diz que ela e Carlos foram ver um filme no cinema e prometeram se casar. Matilde escuta toda a conversa e chora sozinha. Carlos diz que ele e Priscila estavam bêbados. Priscila diz a Carlos que ele disse que ela era a mulher ideal para ser esposa dele. Carlos ri. Matilde sai dali chorando muito. Carlos vê ela e decide ir atrás dela. O clima fica tenso. Renata decide pegar suas coisas para ir ao aeroporto. Jerônimo diz a Priscila que Renata é a mulher da sua vida. Matilde vai lá fora respirar. Carlos diz a Matilde que estavam esperando ela para tomarem café. Ela diz que não vai tomar café da manhã com aquela asinha. Carlos diz que já conversaram e fala que Priscila ficará ali por pouco tempo e não quer brigar por isso toda hora. Matilde diz que mais vale que ele diga a Priscila que a única promessa de casamento que ele tem é com ela. Ele ri ao saber que ela escutou tudo e diz que era brincadeira. Matilde diz que ele devia ter lhe contado tudo antes. Carlos diz que nunca foi sua intenção esconder nada dela e nem lembrava dessa promessa que tinha feito com Priscila. Matilde diz a Carlos que Priscila é a nora dos sonhos da mãe dele e Priscila, sim, seria digna esposa de uma estrada. Matilde diz a Carlos que ele tem tempo de largá-la e cumprir a promessa com Priscila. Medeiros informa Augusto que já chegou a mercadoria da Europa de vinho. Augusto pede que ele o avise quando tudo estiver pronto para ele fazer as misturas. Na empresa, Roberta trabalha. Germano visita ela e percebe que ela está se afastando dele. Roberta diz que não sabe que tipo de mulher ele costuma ficar, mas não gosta de homens casados. Germano pede perdão e diz que pensou que ela desejava isso tanto quanto ele. Roberta concorda, mas diz que como ele é amigo do seu pai e é casado, não serão mais que amigos, pois não quer ser amante dele. Germano diz que há muito tempo deixou de amar Gema e nem há intimidade entre eles. Germano diz a Roberta que seu interesse por ela é sério e não deixou de pensar nela toda a noite. Ele quase a beija, mas Adriana entra na sala e quase flagra tudo. Adriana avisa Roberta que uma profissional virá ali para abrirem a conta do e-mail dela. Roberta diz que buscará os papéis que Germano pediu. Gonçalo trabalha. Honório diz ao cunhado que hoje, por ser o dia do casamento dele, ele não devia ter vindo trabalhar. Honório pede que Gonçalo volte para casa e que não se preocupe por nada. Gonçalo acaba concordando com Honório e diz que vai desfrutar de sua lua de mel e acha que agora sim poderá fazer isso. Honório diz que essa tarde será o casamento dele com Regina e ele ficará unido a ela na lei de Deus e na dos homens. No povoado, Severino finalmente volta à casa paroquial. Antônio o recebe. Severino diz que recebeu alta e de imediato veio. Severino vai ao quarto de Marina e ela fica feliz ao ver que ele voltou. Severino abraça a sobrinha. Ela diz que ele lhe fez muita falta. Ele diz o mesmo. Severino pergunta se há novidades. Marina diz que aconteceu uma tragédia. Severino descobre que Ezequiel se suicidou. Aníbal dá uma olhada na casa da fazenda do pai e pega uma espada de esgrima. Augusto nota que o filho gosta de esgrima. Augusto diz que esgrima é um esporte perigoso e lhe fascina. Os dois decidem praticar juntos. Aníbal diz que se sente estranho ali. Ele fala que na Fazenda Bonita se sentia ótimo por causa de Renata. Aníbal nota que Augusto gosta de Renata. Augusto ameaça Aníbal. Aníbal diz que percebe que ele gosta de Renata pelos olhares, mas ela está com outro. Aníbal diz que novamente a história se repete, a mesma que foi com sua mãe, quando Augusto preferiu outra em vez dela. Lázaro informa Jerônimo que pegou a caminhonete e já a trouxe para a fazenda. Lázaro vai para o escritório falar com Jerônimo e diz que mesmo com tudo que aconteceu, Ezequiel não tiraria a própria vida, pois era um homem comum e simples. Jerônimo pergunta a Lázaro se houve algo entre Roberta e Ezequiel. Lázaro diz que sim, e Ezequiel se envolveu com Roberta, mas que foi uma aventura de uma noite apenas. Mas não foi estupro. Ele diz que Ezequiel lhe disse isso e estava atormentado por ter sido infiel a Alzira. Lázaro ainda diz que Ezequiel ficou mal, porque para ele, Roberta tinha sido mulher de Augusto. Na mansão Monterrúbio, Renata chega e abraça Regina. Renata diz que Jerônimo virá no voo de mais tarde. Renata avisa Regina que Ezequiel se matou.
Regina lamenta. Renata diz que tudo está um desastre na fazenda, mas Jerônimo estará ali até a noite. Regina diz a Renata que esteve preocupada com ela em relação a Marina. Renata diz que não está sendo nada fácil, mas está levando tudo da melhor maneira. Renata descobre que Roberta está trabalhando nas empresas Monterrubio e fica chocada. Regina diz que quer conversar mais com ela, agora que vai se casar, e logo viajará de lua de mel. Regina ama o jeito de Renata. Constança está saindo de casa quando Corina chega de repente e diz que Amparo está muito mal. Constança pede para irem ao hospital. Jerônimo e Renata se falam por telefone. Renata diz que seu voo foi tranquilo e bom. Jerônimo diz que em algumas horas estarão juntos. Jerônimo diz que falou com Lázaro e Ezequiel realmente se envolveu com Roberta, mas que jamais forçou Roberta ou abusou dela. Renata diz que não gosta nada disso. Severino visita Alzira e nota a depressão que ela está vivendo com a perda de Ezequiel. Severino dá para Alzira uma carta que Marina mandou para ela. Alzira pede que ele agradeça a Marina pela atenção. Severino diz a Alzira que Ezequiel não pode ter feito tudo isso que o acusam. Alzira diz que ele fez. Ela diz que não quer mais falar desse infeliz. Aníbal vai até o lugar onde ficam os barris de vinho de Augusto. Augusto serve vinho para ele e para o filho. Aníbal diz que prefere cerveja, mas já tinha provado o vinho. Ele prova e diz que é uma delícia. Augusto pede que Aníbal conte tudo sobre o que a mãe dele e a avó dele o disseram. Aníbal diz que sua avó foi quem lhe disse tudo e sua mãe não sabe que ele veio. Aníbal diz que sua avó, antes de morrer, lhe disse que ele não queria que ele tivesse nascido. A Adriana diz a Matias que ele vai pensar que ela está louca, mas acredita que Germana e Roberta estão tendo alguma coisa. Ela diz que eles ficaram frios quando ela entrou na sala e foi como se quase tivesse flagrado alguma coisa. Germano diz a Roberta que nunca tinha se sentido tão atraído como se sente por ela. Ele diz que não sabe como ter ela por perto e nem saberá disfarçar a atração que sente por ela. Ele elogia a beleza dela. Ele pede que ela não rejeite. Roberta diz que ele não é um homem livre e não será amante dele. Ele diz que de verdade tem problemas com sua esposa e até pensou no divórcio, mas preferiu se dedicar ao trabalho. Ele diz que com Roberta tudo muda. Ele pede para saírem juntos, discretamente, sem que ninguém saiba. Ele beija as mãos dela e ela se encanta. Medeiros chega até Augusto e diz que a mistura já está nos tanques de vinho. Augusto diz que logo seu vinho renascer em ti será realidade. Aníbal pergunta que mistura é essa. Augusto diz que é o suco da uva com o qual fazem o vinho. Augusto diz que faz seu próprio vinho, que é um dos melhores da região. Augusto diz que tudo isso é apaixonante e vai ensiná-lo tudo. Aníbal brinda com o pai e bebem vinho. Jerônimo está prestes a viajar, mas quando vai sair, é detido pela polícia por cumplicidade na suposta morte de Álvaro Neves. O policial algema Jerônimo e entrega para o cara o mandado de prisão que tem contra ele. Jerônimo fica em choque. Jerônimo diz aos policiais que já declarou na delegacia e jamais se confabulou com alguém para encobrir Álvaro Neves. Mesmo assim, eles levam Jerônimo. Carlos se assusta ao ver o amigo sendo preso. Jerônimo pede que ele chame o advogado Mendes, mas que não avise Renata para não assustá-la. Matilde vê Jerônimo sendo levado e se desespera. Manuela prepara uma comida para Alisson e coloca no prato. Alisson diz que ela pôs demais. Manuela diz à neta que ela precisa se alimentar bem. Ela diz que não quer ficar gorda, mas Manuela afirma que ela está bem magra. Matilde avisa Manuela que Jerônimo foi levado preso. Manuela fica espantada. Renata chega à empresa Monterrubio. Ela abraça Beth, que deseja boas-vindas a ela. Renata fala que a fazenda onde estava é mágica. Beth diz que fica feliz por ela e Jerônimo estarem juntos. Renata dá um abraço e um beijo no pai e o elogia. Renata diz ao pai que ele está, uau, melhor que nunca. Gonçalo diz que às vezes não consegue falar, mas cada dia está melhor. Ela concorda. Gonçalo decide sair para se preparar para o casamento, que será mais tarde. Gonçalo diz que é sempre bom ter a família completa. Renata diz que é sempre bom ter ele e diz que ele é o noivo e ser humano mais adorável do mundo e o ama. Ela o abraça. Todo o pessoal da fazenda já está sabendo da prisão de Jerônimo e afirmam que ele é inocente.
Lázaro não entende como Jerônimo foi preso, se havia esclarecido tudo. Carlos diz que já falou com o advogado e vai vê-lo na delegacia da cidade. Carlos pede que os amigos vão ao enterro de Ezequiel, enquanto ele vai até o Jerônimo. Priscila fica surpresa ao saber que Jerônimo foi levado preso. Carlos diz que depois explica para ela e fala que vai ir até Jerônimo. Carlos pede que Priscila faça os produtos. A safada diz: "Claro, meu Charlie, por isso eu vim, para te apoiar em tudo que você quiser." Ela dá um beijo no rosto dele. Matilde os vê e entrega para Carlos um cartão para ele dar para Jerônimo. Priscila percebe que Matilde não gosta dela, de jeito nenhum. Constância e Corina levaram Amparo para o hospital. A médica diz que a bebê teve desidratação devido a tantas evacuações, mas já estão a medicando. Constância decide arcar com os gastos do hospital. Renata vai à sala de Roberta. Renata diz à irmã que veio falar sobre Ezequiel. Roberta pede que ela não mencione esse infeliz. Renata diz a Roberta que Ezequiel confessou a Lázaro que só teve uma aventura com ela naquela noite, mas que não foi estupro. A Songamonga segue afirmando que foi estuprado assim e diz que essa é a verdade e foi a vítima dessa história. Renata pergunta por que Roberta não disse isso antes. Ela diz que preferiu viver esse inferno sozinha e preferiu ficar calada do que passar vergonha. Ela até chora e dissimula tudo. Roberta sai da sua sala. Adriana chega e abraça Renata, sem entender por que Roberta está chorando. Na delegacia, Jerônimo diz ao delegado que não foi ele quem decidiu dissimular a morte de Álvaro Neves. O delegado diz que as declarações de Isaac não dizem o mesmo, pois Isaac diz que foi ele quem propôs essa situação. Por isso, estão investigando. Jerônimo diz que o diretor da prisão sabe muito bem o que aconteceu. O delegado diz que há muitas contradições e, enquanto a investigação correr, Jerônimo terá que ficar detido. O advogado diz a Jerônimo para não se preocupar, pois vai conseguir uma fiança para pagar e tirá-lo dali. Carlos entrega para Jerônimo uma imagem da Virgem de Guadalupe, mandada por Matilde. Carlos diz a Jerônimo que todos da fazenda, a Bonita, o amam, por isso farão até o impossível para tirá-lo dali. Jerônimo agradece. Enquanto isso, Augusto mostra para o filho todos os barris onde armazena sua uva e os tanques de vinho que filtram, fermentam e melhoram a qualidade do produto. Augusto recebe um telefonema de um de seus comparsas, que diz que Jerônimo já foi preso. Augusto diz que quer que Jerônimo fique preso o maior tempo possível, para sentir a raiva e frustração que ele sentiu quando foi preso por culpa dele. Isaac chega até o cúmplice de Augusto e diz que só declara o que ele pediu para não ir para a cadeia. O infeliz paga o Dr. Isaac. Augusto explica para Aníbal sobre o vinho e suas produções. Augusto diz sozinho: "Quem me prejudica sempre paga, Jerônimo Linhares. Que pena que você não possa perguntar nada ao Ezequiel, o mortinho." Jerônimo continua bem aflito na delegacia. O advogado Mendes diz a ele que quando a investigação terminar, ele ficará livre. Jerônimo não quer que Renata saiba que ele está preso, já que ela foi ao casamento do pai e Regina. Adriana fica chocada com tudo o que aconteceu quando Renata foi para a fazenda. Adriana acha estranho esse suposto abuso de Ezequiel com Roberta. Adriana diz a Renata que Roberta anda cortejando o novo sócio da empresa. Renata fica surpresa. Adriana diz a Renata que sua relação com Matias vai super bem, de vento em polpa. Mas no casamento, ele estará com Julieta e ela com César. Renata recebe um monte de mensagens e ligações perdidas. Ela ouve um recado de Jerônimo, onde ele diz que estava de saída para o aeroporto, mas não pôde sair do estado devido ao caso de Álvaro Neves, que foi reaberto. Jerônimo deixa um beijo para a esposa e felicidades para Regina e Gonçalo. Renata se chateia. O advogado que pegou as digitais de Roberta chega até Isidro e diz que precisa falar com ele sobre as datas de nascimento de Roberta Monterrúbio e Regina Gamba. O advogado diz que as impressões digitais não batem uma com a outra, pois as digitais são diferentes. Isidro fica chocado, pois isso confirma que Roberta não é filha de Regina. O advogado diz que comparou todas as digitais e nenhuma corresponde. Isidro diz que vai se encarregar de tudo e pede que o advogado não fale nada ainda para Regina, pois vai resolver essa situação.
Regina chega até o marido e diz que agora que irão sair de lua de mel, Roberta ficará sozinha na casa. Gonçalo diz que Honório e Constança moram muito perto dali. Regina diz que não gostaria que sua filha se sentisse só. Falando da fulana, ela chega até os pais, muito feliz, e diz que adora trabalhar. Luciana liga para Regina, querendo falar com Gonçalo. No momento, Gonçalo não pode falar. Então, Luciana diz a Regina que recuperaram parte do dinheiro que ela entregou para Josefina Álvares. Não conseguiram recuperar tudo, mas conseguiram uma boa parte. Regina pede que Luciana deposite todo esse dinheiro para a conta de Jerônimo Linhares. Luciana aceita. Regina agradece. Regina diz a Roberta e Gonçalo que Luciana lhe disse que recuperaram o dinheiro que deu para Josefina e pelo menos pagará uma parte de sua dívida com Jerônimo. Gonçalo diz à esposa que ajudará ela a pagar o restante, pois já tem dinheiro necessário nas empresas e poderá fazer isso. Regina agradece ao marido e diz que ele é muito generoso. Gonçalo diz que é apenas dinheiro, mas o importante é que esse dinheiro serviu para a filha deles estar com eles. Josefina, no manicômio, se pergunta quem deve ter lhe visto. Branca percebe Josefina nervosa. Josefina diz que se alguém souber que ela saiu, denunciará a Leandro e elas duas serão prejudicadas. Branca chama Josefina de burra por ter saído de dia. Josefina diz que precisa fazer uma ligação. Branca diz que Leandro não está e provavelmente aparecerá só à noite. Priscila vê Matilde voltando e pergunta se ela sabe que horas o Charlie vai voltar. Matilde diz que não. Priscila diz que precisa saber algo com Carlos sobre as misturas. Matilde se oferece em ajudar, mas Priscila zomba da camponesa, afirmando que ela não sabe de nada e que não vai perder tempo com ela. Manuela diz a Karina que não pode acreditar que Alzira não foi ao enterro de Ezequiel, do próprio marido. Karina diz que ela está bem doída e só espera que ela não se arrependa depois. Alzira chega à fazenda. Paulo abraça a mãe e pergunta por que ela não foi ao enterro do seu pai. Alzira diz que teve que arrumar umas coisas. Ela pede para o filho pegar as coisas para voltarem para casa. Alzira agradece a Karina e Manuela por cuidar de seus filhos. Elas adoram as crianças. Karina pede que Alzira supere isso, pelo menos pelos filhos. Karina diz que falou com Lázaro e ele disse que Ezequiel não abusou de Roberta. Alzira diz que mesmo assim, Ezequiel transou com Roberta e até andou falando. Alzira diz que se Ezequiel não tivesse tirado a vida, ela teria o matado. Na mansão Monterrúbio, no jardim, Regina diz a Roberta e Gonçalo que quando Jerônimo chegar, dirá que vão depositar esse dinheiro. Regina diz que quando voltar de lua de mel, fará seu testamento. Ela diz a Roberta que o muito ou pouco que tem, deixará para ela. Renata chega até eles e cumprimenta Regina e o pai. Gonçalo fica feliz por ela ter vindo almoçar com eles. Regina conta para Renata que recuperou parte do dinheiro que Jerônimo a emprestou e já mandou para ele. Renata diz que Jerônimo não virá hoje porque está resolvendo um problema com o caso do doutor do povoado. Regina lamenta. Regina abraça Renata. O advogado Mendes diz a Jerônimo que não poderá tirá-lo por enquanto e precisam esperar passar, pelo menos, às 72 horas. Mendes diz a Jerônimo que ele não tem direito à fiança e nem amparo, por isso ficará preso ali até o fim da investigação. Jerônimo se enfurece. Marina tenta abordar. Antônio chega até a menina com uma cadeira de rodas. Marina fica muito feliz. Antônio diz que a cadeira de rodas será boa para ela não ficar apenas de cama. Marina fica lisonjeada e agradece a Antônio. Manuela diz a Alzira que gostaria que sua neta Alison ajudasse ela com os filhos, pois ela foi babá nos Estados Unidos e sabe dessas coisas. Alzira diz que realmente precisa de alguém que a ajude. Ela diz que decidiu voltar a trabalhar, porque sua casa está cheia de lembranças, e se ficar metida lá o dia todo, vai acabar enlouquecendo. Antônio coloca Marina na cadeira de rodas e a leva até a sala. Severino vê a sobrinha. Ele revela que Jerônimo foi levado preso. Marina se assusta. Ela diz que Jerônimo não fez nada. Severino diz que as autoridades não se importam que o que Jerônimo fez foi para salvar a vida do ingrato do Álvaro. Na fazenda Cruz do Amor, Aníbal pede a Augusto para levá-lo para ver sua moto e depois para ver Renata, para ver Alisson lá.
Augusto pergunta o que ele tem com essa garota. Ele diz que nada e que curtiu ela. Alison está aborrecida na fazenda e fala para a avó que adorava falar com Aníbal. Manuela diz que é claro, que é bom conversar, ainda mais com um jovem da idade dela, tão lindo e charmoso como Aníbal. Manuela diz a Alison que conseguiu trabalho para ela. Manuela diz a Alison que ela pode ajudar a Alzira a cuidar da pequena Luz. Inês chega até Isidro. Isidro diz a Inês que recebeu os documentos da certificação da identidade de Roberta e aconteceu algo curioso. Isidro pergunta a Inês como foi o exame de DNA que Regina fez com Renata e Roberta. Inês diz que Regina não fez o exame com as garotas e não foi exame de sangue. E foi Josi quem deu a escova de dente das duas meninas. E por isso, Regina soube quem era sua filha. Isidro diz que não confia em Josi, depois de tudo que ela fez. Inês diz que, além disso, Regina pegou a escova de cabelos da bolsa de Roberta. Isidro diz à esposa que vai contar uma coisa, mas ela não pode dizer uma palavra a Regina. Inês se assusta. Isidro diz que hoje o advogado foi vê-lo e disse que as digitais de Roberta não são as mesmas da filha de Regina. A médica prescreve medicações para a bebê Amparo. Corina diz a Constança que não tem água potável na sua casa e nem telefone. Constança diz a Corina que ela pode ficar uns dias com ela no quarto de serviços da sua casa, mas ninguém pode saber disso. Corina agradece. Isidro diz a Inês que as impressões digitais nunca mudam, pois cada pessoa tem a sua, e das duas datas não correspondem. Inês diz que então Roberta não é filha de Regina, e então deve ser Renata. Isidro diz que é o mais provável. Inês diz que bem que sabia, já que não gostava dessa moça de maneira nenhuma. Inês pede para falarem para Regina. Isidro diz que não sabem se Roberta sabe de tudo, ou se foi Josefina quem organizou toda essa tramóia. Inês diz que agora entende o que Paulina disse. Inês diz a Isidro que não sabe como estão fazendo, mas Roberta continua vendo Josefina fora do manicômio, pois Paulina viu Roberta falando com Josefina. Isidro diz que precisam investigar tudo isso a fundo e pede que Inês fique calada até ele conseguir as provas para demonstrar a Regina que Renata é a verdadeira filha dela. Na fazenda, Carlos avisa Manuela, Hermínia e Lázaro que Jerônimo não vai sair da delegacia, pelo menos durante 72 horas. Carlos diz que, de qualquer maneira, o advogado está a cargo do caso. Carlos pede que nenhum deles fale para Renata que Jerônimo está preso. Eles prometem ficar calados. Renata liga para o telefone de Jerônimo, mas não consegue informações sobre o marido. Ela liga para a fazenda. Matilde atende. Matilde diz a Renata que Jerônimo não está na fazenda e saiu. Renata estranha e diz que Jerônimo lhe deixou uma mensagem e gostaria de falar com ele. Matilde diz que Jerônimo saiu com Carlos e dará o recado a ele quando retornar. Roberta desce as escadas. Josefina liga para Roberta e pede que ela descubra quem a viu quando foi pegar o dinheiro. Josefina suspeita de Roberta, mas Roberta nega e a chama de louca. Josefina pede que Roberta descubra quem foi. Roberta diz que se alguém a viu, não há o que fazer e ela só não deve sair mais do hospital psiquiátrico. Josefina diz que não conseguirá sair, pelo menos não de dia. Josefina pergunta à filha em qual área ela está trabalhando da empresa. Farta de tudo, Roberta pede que a mãe a deixe em paz e não a ameace mais. Josefina ameaça Roberta, dizendo que ligará para Regina Soberon e ela saberá que Roberta não é filha dela, e sim Renata. Roberta acredita que Josefina não vai prejudicá-la, pois cão que ladra não morde. Mas Josefina telefona para o telefone da mansão Monterrúbio. Paulina atende. Paulina diz a Regina que uma mulher quer falar com ela, mas não deu o nome e quer dizer algo urgente relacionado à família dela. Roberta se preocupa. Roberta pega o telefone. Roberta percebe que é Josefina e fica com medo. Josefina diz a Roberta que pelo menos ela entendeu que ela não está jogando e não ameaça em vão. Ou você faz o que eu peço, ou Regina descobre que você não é filha dela. Assim, você perderá tudo. Roberta concorda. Roberta diz a Regina que não era ninguém importante. Renata chega a Regina e elogia a mulher. Regina diz que tem tudo quase pronto. Regina chama Renata para irem ao escritório, pois dará umas coisas para ela. Roberta fica enciumada. Regina diz a Renata que são coisas da mãe dela e limpou o quarto,
mas não queria se desfazer. Regina mostra para Renata a caixa com as coisas. Regina diz que já levou as fotos de Roberta. Renata diz que quando chegar na fazenda, abrirá aquela caixa, porque as coisas de sua infância a deixam bem triste. Renata anima Regina para o casamento. Regina dá para Renata uma foto do pai biológico dela. Renata diz que seu pai era muito lindo, com um olhar lindo. Regina elogia Renata. Constança instaura Corina na sua casa, no quarto dos empregados. Constança diz que ninguém vem ali, por isso, seu marido e Adriana não a verão. Constança pede que Corina não saia para nada, pois ali ela tem tudo o que precisar. Constança sai e Corina se revela de verdade. Augusto vai com Aníbal até a oficina mecânica. O mecânico diz que a moto de Aníbal ficará pronta daqui a 2 dias, pois precisa arrumar mais algumas peças. Augusto pergunta quanto custará tudo. Aníbal abre a caixa da moto e pega uma coisa sua, sem que ninguém o veja. Regina e Gonçalo já estão prontos. Os convidados começam a chegar para o casamento. Honório elogia Regina. Roberta diz que vai pedir para trazerem o champanhe. Renata está com um olhar lindo. Inês diz a Renata que está muito contente por vê-la ali. Renata compartilha do mesmo comentário. Honório pergunta de Jerônimo. Regina diz que Jerônimo não conseguiu vir devido a uns problemas na fazenda. Isidro diz que gostaria de falar com Jerônimo de uma coisa que ele se interessa muito. Germano chega com sua esposa Gema. Renata os cumprimenta. Gema elogia Renata. Germano, safado, analisa Renata de cima a baixo. Gonçalo cumprimenta Gema e Germano. Roberta dá boa tarde a eles. Ela cumprimenta Gema. Adriana e César chegam juntos. Eles cumprimentam Renata. Renata felicita César, pois ele abrirá o próprio restaurante. Inês e Isidro se retiram. Inês fala com Paulina sobre ela ter visto Josefina. Paulina diz que viu Josefina num carro com um cara e Roberta estava entregando uma caixa de presente para ela. Inês e Isidro pedem que Paulina não comente nada com ninguém, mas que se voltar a ver Josefina, que os avise. Marina visita Jerônimo junto com Antônio. Marina diz que precisava saber se ele estava bem. Jerônimo sente vergonha de Marina vê-lo ali. Marina diz que isso é uma injustiça. Marina passa por um estresse e tristeza ao saber que Jerônimo está ali. Jerônimo diz que Renata não sabe que ele está ali. Ele diz que Renata foi para o casamento do pai com Regina e inventa uma desculpa. Antônio lamenta que Jerônimo tenha sido detido hoje. Matias chega com o juiz até Gonçalo e Regina. Gonçalo agradece a presença de todos no seu casamento civil e pede para iniciarem a cerimônia. Honório brinda com todos pela felicidade dos noivos. Gonçalo diz: Regina, desde a primeira vez que eu te vi, me apaixonei por você. Te amo, Regina. Regina diz: eu também, meu amor. E essa tarde será uma das mais felizes da minha vida, porque nós dois estamos vivos e nos amamos. Josefina diz a Branca que amanhã Roberta chegará com o dinheiro que Leandro está exigindo. Josefina diz que odeia estar ali e não poder mover com liberdade. Ela inveja Regina por ter se casado tanto com Roberto como com Gonçalo agora. Regina e Gonçalo assinam todos os documentos e são declarados marido e mulher. Gonçalo e Regina se beijam. Todos sorriem e ficam animados. Carlos e Priscila preparam os produtos para os vinhedos. Carlos ri e se diverte com Priscila. Matilde chega ali, beija o namorado com muito fervor e diz ao seu loirinho que acabou de falar com o padre Severino, que voltou à paróquia. Por isso, poderão se casar logo logo. Matilde pede que Carlos deixe que a Riquinha se encarregue das misturas, porque amanhã ele ficará o dia todo com ela. Ele a beija e concorda. Matilde diz que precisam avisar sua sogra para voltar logo. Matilde troca vários beijos, gostosos e deliciosos com Carlos, provocando Priscila. Carlos diz a Priscila que até que enfim ele e Matilde poderão se casar. Priscila pergunta se ele se casará sem a presença de Jerônimo. Carlos fala que Jerônimo logo deve sair da cadeia. Priscila diz que as coisas podem se complicar e seria muito estranho ele se casar enquanto o amigo está preso. Marina ainda está com Jerônimo na cadeia. Ela diz que não quer deixá-lo. Ele diz que aquele lugar não faz bem para ela e nem aos bebês. Marina diz a Jerônimo que seria tão lindo se eles tivessem formado uma família juntos, com os filhos, e que eles tivessem a atenção deles todo o tempo.
Marina diz que está agradecida à vida, porque tem algo que sempre quis: 2 vidas no seu ventre, produto do amor. Jerônimo diz que talvez tudo isso não tenha sido o que ela imaginava ou esperava, mas a relação deles foi muito linda. Marina se emociona. Ela diz que aconteça o que acontecer, juntos ou separados, seu amor por ele será eterno. Alison arruma as almofadas da fazenda. Aníbal chega. Alison o cumprimenta. Augusto diz a Alison que da próxima vez que ela quiser sair, basta pedir a Renata que ela pode levá-la à sua fazenda. Alison diz que Renata não está e foi a um casamento. Alison revela a Aníbal que Jerônimo foi preso, mas não sabe o porquê. Alison diz que Renata não sabe de nada ainda. Julieta chega à casa Monterrúbio e pede perdão a Matias pelo atraso. Julieta deseja felicidades a Regina e Gonçalo. Eles desejam boas-vindas a ela. Germano não deixa de olhar para as mulheres jovens, com muito tesão. César diz que Julieta é a namorada de Matias. Roberta fica surpresa e diz que isso é um erro, porque a namorada de Matias é a Adriana. César diz que a Adriana é sua namorada e não de Matias. Roberta, intrometida, segue insistindo que Matias e a Adriana estão juntos, pois hoje de manhã eles estavam juntos. A Adriana chama César. Roberta, como sempre, é a peste desgraçada que estraga tudo. Corina futrica nas gavetas de Constança, procurando por algo para roubar. Ela se estressa pelo choro da bebê. César pergunta a Adriana se ela é namorada dele ou se ela é de Matias. Ele se irrita. Constança tenta acalmar César. Ele diz que só quer saber a verdade. Julieta pede para irem ao jardim para esclarecerem as coisas. Adriana diz que tudo tem uma explicação. Adriana chora e diz que sente muito. Ele descobre que todos o enganaram e que a Adriana está transando com Matias. Ele pergunta por que ela brincou com ele. Matias pede para irem a outro lugar para explicarem tudo a ele. César manda todos irem para o inferno e se retira. Roberta pergunta o que aconteceu ali. Matias diz que ele e a Adriana são namorados. Gonçalo esclarece que César está com os dias contados. Honório diz que Matias e Adriana, que estão comprometidos, esconderam seu amor para não magoar César. Renata diz que o que Julieta, Adriana e Matias fizeram foi um ato de solidariedade e amor. Gemma admira a história e diz que é lindo saber que há gente de tanto amor. Roberta percebe que foi a que foi excluída desse assunto. Eles dizem que foi um descuido e que esqueceram de avisar a ela. Roberta fica chateada e se retira. César está na rua, destroçado. Ele se pergunta por que mentiram para ele e por que fizeram isso. O telefone de Renata toca. Ela atende e é Augusto. Augusto diz que está bem e acredita que ela não deva estar, pelo de Jerônimo. Renata concorda. Augusto revela que Jerônimo está preso na cadeia da cidade. Isso deve ser bem difícil para ela e para todos, pois já viveu isso. Renata fica surpresa e diz a Augusto que Jerônimo não está detido, mas simplesmente não pode sair de lá. Augusto diz que foi levar Aníbal à Fazenda Bonita para cumprimentar Alison, e ela disse que todos estavam nervosos por Jerônimo. Jerônimo tenta entender algumas coisas e conversa sozinho. Jerônimo ainda quer dizer a Renata que Augusto ficou com Roberta. Renata diz a Augusto que acredita que isso seja verdade. Augusto diz que também acha que Alison não mentiria, mas devem ter escondido isso dela, porque ela está no México. Renata agradece a Augusto por ter lhe dito tudo, mas não sabe o que dizer. Augusto diz sozinho: "Não tem outro jeito, Renata. Para você só ter olhos para mim, eu preciso apagar Jerônimo da sua vida." Adriana liga para Benjamin e o informa sobre o que aconteceu. Benjamin diz que seu filho está muito apaixonado por ela e entende o que ele deve estar sofrendo. Adriana diz que César a despreza e acredita que ele não queira mais saber nada dela. Adriana se preocupa com César, por ele não ter chegado ao apartamento. Adriana diz a Julieta e Matias que César ainda não chegou em casa. Matias torce para não ter acontecido nada com César. Adriana diz que se tiver acontecido algo, se sentiria muito culpada. Julieta ressalta que Roberta estragou tudo. Renata toma água e deixa a taça à vista. Inês e Isidro observam a taça. Constança e Honório decidem voltar para casa e se despedem de todos. Inês pega a taça que Renata bebeu e a leva embora sem que ninguém veja. Renata liga para Carlos e afirma que já sabe que Jerônimo foi preso. Carlos pergunta como ela soube. Renata diz que isso não importa e questiona por que ninguém lhe disse a verdade.
Carlos diz que Jerônimo quis assim, pois não queria que ela perdesse o casamento do pai. Renata critica por eles sempre esconderem as coisas dela. Carlos diz que Jerônimo está bem e, por desgraça, ficará 72 horas preso. Renata pede desculpas a Carlos e diz que entende porque eles esconderam dela, mas prefere sempre saber a verdade. Renata diz que quer seu marido livre e sem nenhuma acusação contra ele. Regina e Gonçalo pedem desculpas a Gema e Germano pelo que aconteceu. Germano diz que isso acontece nas melhores famílias, mas pedem a eles que não se afetem com isso que aconteceu. Germano pede para fazer uma ligação. Ele se afasta e encontra Roberta. O descarado diz que precisa voltar a vê-la. Roberta diz que se soubesse de César, jamais abriria a boca. Germano pede que ela não se sinta mal. Ele diz que não só compreende ela, como a admira. Regina diz a Gonçalo que é incrível como em um momento podem estar felizes e no seguinte momento, não. Ela lamenta por César. Gonçalo afirma que, infelizmente, a mentira, mesmo que seja com boa intenção, termina de forma trágica. Renata chega até eles, bem triste. Ela diz que Jerônimo foi preso devido a um assunto de Álvaro Neves. Gonçalo e Regina ficam preocupados. Gonçalo diz que vai ligar para os advogados da empresa para ver o que podem fazer. Regina quer adiar a lua de mel, mas Renata pede que eles viajem e se divirtam. Renata diz que sabe que não está só e que tem a eles, mas não quer prejudicar esse dia deles. Renata agradece por tudo e diz que está bem. Roberta comemora em seu quarto pelo inferno que fez. Ela diz que adorou ter se vingado de Matias e Adriana por tudo que eles fizeram a ela. Roberta quer se livrar de Josefina, pois não aguenta mais ela. Isidro diz a Inês que Roberta sempre faz inferno de alguma maneira. Inês diz que filho de peixe, peixinho é. Inês diz que Roberta, sendo filha de Josefina e Renata de Regina, tudo faz sentido, porque a preferência de Josefina por Roberta, a afinidade entre ela, faz tudo ser mais lógico. Isidro diz que só precisam provar que Renata é filha de Regina. Inês diz que Renata é, e sabem que precisam de provas irrefutáveis, mas Renata é. Inês mostra o copo que Renata usou e diz a Isidro que naquela taça tem as digitais de Renata. Isidro diz que a ideia dela foi genial, mas acha que aquela taça não sirva, porque as digitais não estão claras, já que sumiram. Isidro diz a Inês que para funcionar ela teria que ter guardado a taça com uma luva em mãos, em um saco plástico. Inês diz que vai tentar conseguir as digitais de Renata de todo jeito, enquanto ela estiver ali. Isidro diz que precisam descobrir quem está ajudando Josefina dentro da prisão. Renata está preocupada com Jerônimo, enquanto ele está preso na cela, pensando na esposa, com vontade de estar ao lado dela. Ele afirma que sofre e precisa da esposa. Renata está disposta a tirar o marido da cadeia a todo custo. Augusto recebe uma ligação de um cara que fala que está enviando para ele a informação que ele pediu e o telefone de uma pessoa que pode ser de mais utilidade. Aníbal chega ao escritório do pai. Augusto propõe a Aníbal que fique em sua casa, pois gostaria de conhecê-lo melhor. Ele diz que não é o monstro que fizeram ele acreditar. Aníbal aceita pensar nisso e se retira para ir dormir. Augusto caminha e diz em pensamento: "Você é conveniente para mim aqui, porque com sua amizade com aquela garota Arison, me permite saber tudo o que acontece na Fazenda Bonita. E com Renata, talvez eu precise comprar seu carinho e transformar a imagem que você tem de mim em um santo."